Bom, seguimos aqui às 8h56, ainda na expectativa de uma possível incursão terrestre, uma entrada terrestre das tropas de Israel na faixa de Gaza. Vamos lembrar, e mais cedo a gente falou aqui, de que Israel soltou um comunicado informando que a população civil de Gaza teria 24 horas para deixar o norte dessa região e seguir para o sul de Gaza, o que foi considerado pela ONU como algo impossível de ser realizado, dada a quantidade de pessoas, quase 1 milhão de moradores nessa área de Gaza, e também considerando as circunstâncias, porque passa Gaza agora, né? A gente está falando de uma cidade destruída, com a infraestrutura absolutamente comprometida e com uma população sofrendo demais com os efeitos dos bombardeios, ou seja, com mortos, com feridos e praticamente com colapso na sua rede de saúde e nos serviços básicos. Mas é importante, já que há essa expectativa para a incursão terrestre, que a gente entenda a estratégia militar e trate um pouco sobre esse assunto aqui. A gente tem tratado de tantos aspectos, né? O aspecto político, o aspecto humano dessa história, o aspecto da história que envolve esse conflito, mas é importante também que a gente fale sobre a estratégia de defesa, estratégia militar. Conosco, a partir de agora, está o professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa e Estudos de Guerra na Escola Superior de Guerra, professor Ronaldo Carmona, que gentilmente nos atende. Professor, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla. É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui. Professor, muito se fala sobre esse grande poderio bélico das tropas de Israel. Agora, quando se fala de uma entrada por terra, a cena muda de figura. Eu pergunto isso porque a gente está falando de uma área que é muito conhecida pelo próprio Hamas, pelos combatentes do Hamas, pelos terroristas do Hamas, e menos conhecida pelas tropas de Israel, inclusive aqueles túneis, quilômetros e quilômetros de túneis construídos pelo próprio Hamas. O que isso representa em termos de riscos para a população civil e também em termos de estratégia militar para as tropas que devem entrar? Olha, sem dúvida é uma situação bastante complexa, né? Eu vou dar aqui algumas opiniões aqui na qualidade de acadêmico, né, na condição de acadêmico, sobre a gravidade da situação, né? Primeiro, pela característica do território, né? Como tem sido reiteradamente dito, Gaza é um pequeno território, 365 quilômetros quadrados, 41 quilômetros de comprimento, 6 a 12 quilômetros de largura, né? Onde se concentram 2.400.000 habitantes, né? Na última incursão das Forças de Defesa de Israel, as Forças Armadas de Israel, na faixa de Gaza, que aconteceu exatamente no ano de 2014, foram mobilizados 65 mil reservistas, e essa incursão ela durou 50 dias, né? Notem vocês que agora, na preparação dessa incursão, são cerca de 300 mil reservistas, ou seja, várias vezes mais do que o episódio de 2014, divididos em 35 batalhões, né? E que vão se defrontar com uma situação muito peculiar, né? Falando propriamente sobre a situação militar, né, é bastante conhecido que qualquer tipo de incursão num ambiente com características urbanas, como é a faixa de Gaza, né, essencialmente a faixa de Gaza ela é um grande aglomerado urbano, né, a situação, digamos assim, do invasor ela é bastante dificultada pelas condições do terreno, né. Eu vou citar aqui algumas, né, características que mostram como uma operação militar num terreno como Gaza é bastante complexa. Primeiro porque se misturam combatentes e não combatentes, né? Ou seja, os combatentes do Hamas e a população civil de Gaza, dos palestinos de Gaza, praticamente se misturam e, portanto, é difícil para a força que ataca, né, no caso a força de Israel, exatamente distinguir o que é o elemento combatente do não combatente, né? E inclui o fato de que 150 israelenses podem também ser utilizados naturalmente numa ação de resistência como escudos humanos, né? Além disso, outras características propriamente da guerra, né? Consta, segundo determinados relatórios, que o Hamas teria ainda um estoque de 6 a 8 mil mísseis, né? Uma novidade da guerra, recentemente o uso intensivo, nós estamos vendo no episódio da Ucrânia, né, tanto de drones suicidas quanto de drones comerciais com capacidade de lançamento de munições, né.
túneis, né? Note que a última invasão de Gaza por parte do exército de Israel tem quase 10 anos, né? Foi em 2014. Desde então foram recompostos uma rede de túneis ao longo de Gaza, né? Que alguns inclusive jocosamente chamam de metrô de Gaza, né? Dada a dimensão disso. Algumas estimativas falam em 500 quilômetros de túneis, né? Só para vocês terem uma ideia, o metrô de São Paulo tem cerca de 100 quilômetros, né? Então, em Gaza, esse pequeno território, são cerca de 500 quilômetros de túneis, que permite, obviamente, ações de emboscada, ataques surpresas, né? Que realmente mudam a qualidade do combate, né? Os blindados, né, os carros blindados da invasão, eles se tornam muito vulneráveis, né, num contexto de guerra urbana, né, e por fim, é conhecido na história militar, nesse tipo de ambiente, o uso por parte da força que defende, né, no caso o Hamas, o uso de snipers, de franco-atiradores. Então, em síntese, a situação é muito complexa, né? A possibilidade de uma incursão israelense por terra, ela certamente mostrará, né? E aí com isso eu concluo essa análise, essa primeira parte, que realmente isso vai demonstrar de que a saída para o problema entre Israel e a Palestina não se resolverá por via militar, né? Então será necessário outras iniciativas para se chegar a uma solução estrutural e duradoura em torno da paz. Bem, professor também é mestre, PhD em geografia, teoria geopolítica, e aí eu queria, professor, ouvir a sua análise também, enquanto acadêmico, né, enquanto uma pessoa que tem experiência nessa área, de uma análise do The New York Times que se chama Armadilha de Gaza, em que é dito o seguinte: Israel, antes de ir mais a fundo, deve considerar que pode estar caminhando para essa espécie de armadilha, né? O Hamas sabia que o ataque de sábado deixaria Netanyahu com poucas opções, além da invasão por terra. Parece que o Hamas pretende arrastar os soldados israelenses para essa espécie de atoleiro, como fez o Hezbollah no sul do Líbano, de 85 a 2000. Depois de combates, os israelenses enfrentaram uma retirada, como eles classificam aqui, de humilhante e caótica, deixando para trás um Hezbollah fortalecido e ameaçador em sua fronteira no norte. Então, para além dessa situação que o senhor descreveu, que é uma armadilha, é meio que uma areia movediça, né, que está atraindo o exército de Israel. Para além disso, dessa armadilha localizada na faixa de Gaza, dá para se pensar em uma armadilha vinda do norte também, de um ataque não esperado do norte do Hezbollah, uma vez que o exército israelense vai estar voltado para o sul? Sem dúvida, esse é o outro grande risco, né? Porque a causa palestina é uma causa que une, em geral, a grande parte dos países do entorno de Israel, né? Ou seja, dos países árabes. Essa semana mesmo nós vimos o chanceler do Irã, né, fazer visitas exatamente a Damasco, capital da Síria, a Beirute, capital do Líbano, e a Bagdá, capital do Iraque, né? Então, realmente, ontem mesmo nós tivemos a notícia dos ataques de Israel aos 2 aeroportos civis da Síria. Então, também há notícias de troca de hostilidades, inclusive armadas, no caso do sul do Líbano, né, com o Hezbollah, que é um partido político libanês, né, que tem um braço militar e que tem uma força, inclusive do ponto de vista militar, bastante superior à do Hamas. Então, a possibilidade da abertura de uma segunda frente, né, digamos assim, no norte de Israel, realmente o pior dos mundos, né, do ponto de vista militar para as forças de defesa de Israel, né? Afinal de contas, como eu disse, a força do Hezbollah ela é bastante superior à do Hamas, e também você tem o risco do envolvimento maior da própria Síria, né? Então, realmente, esse é um risco grande. Me parece, então, como eu disse antes, que pela via militar, o que nós teremos, né, e eu acho que fatalmente nós caminhamos para isso, né, até pela necessidade de Israel dar uma resposta à sua própria população no plano militar, né? Então, nós estamos caminhando para uma situação onde, de fato, uma coisa já está contratada, que é essa invasão por terra a Gaza, né, com todas essas dificuldades que eu falei, e, por outro lado, a possibilidade de abertura dessa segunda frente ela é cada vez mais real, né? Ela é cada vez mais provável. Então, realmente,
isso pode redundar, né, numa escalada da situação militar, do conflito militar por todo o Oriente Médio, né, o que seria algo extremamente perigoso do ponto de vista da situação internacional. Nós que já estamos assistindo aí há mais de um ano dessa guerra da OTAN contra a Rússia, no ambiente da Ucrânia, né, então estamos aí na iminência de ver no mundo a eclosão de uma segunda frente, digamos assim, de combates de alta intensidade, em que, na pior das hipóteses, envolveria uma nova guerra de um conjunto de países árabes contra Israel. Então, o cenário realmente, a deterioração do cenário, ela é muito preocupante. Uhum. Professor, um dos aspectos citados aqui das dificuldades dessa invasão por terra que o senhor citou é o fato de haver reféns sendo mantidos entre 100 e 150, não há precisamente um número, mas entre 100 e 150. Israel descarta completamente qualquer possibilidade de negociação com Hamas, que envolva esses reféns. E aí, eu quero voltar para 2011, quando houve uma negociação para libertação de um soldado israelense que era mantido refém pelo Hamas por 5 anos. Houve uma negociação com o governo de Israel e nessa negociação foram liberados aproximadamente 1.000 presos palestinos, e entre esses presos palestinos estava um dos líderes atuais do Hamas, que passou 23 anos preso, foi liberado e atualmente ocupa essa posição número 2 no comando do Hamas. Isso pode ser determinante para que Israel tenha mudado drasticamente a maneira como conduz negociações envolvendo reféns e, portanto, nesse momento, preservar os reféns não é uma prioridade de Israel? Olha, na verdade nós temos que aguardar um pouco a evolução dos acontecimentos, porque a guerra e a tática e a estratégia do governo de Israel, ela poderá oscilar conforme a evolução dos acontecimentos, né? Nós estamos somente amanhã que vai completar uma semana, né, do ocorrido, então é um tempo relativamente curto. O fato é que nesse primeiro momento, de fato, é compreensível que Israel tenha então uma posição de força, né? Inclusive essa declaração ontem do ministro de Energia dizendo que não vai permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, né, o que é realmente preocupante, né, uma vez que hoje, por exemplo, eu li há pouco uma cifra falando de 50 mil mulheres grávidas, né, na faixa de Gaza, num contexto em que não existe energia elétrica e água, né, e os estoques de alimento estão já no final. Então, é realmente preocupante. Eu não sei, né, porque uma guerra, veja bem, ela envolve também outros fatores para além do fator militar, né? Quero insistir nisso, que por exemplo, o comportamento da opinião pública internacional. Naturalmente, no primeiro momento, a opinião pública internacional, ela se solidarizou massivamente com Israel, tendo em vista a barbárie, né, que nós vimos ali naqueles momentos iniciais, mas evidentemente que também numa situação onde você possa configurar até mesmo uma condição de genocídio, né, da população civil israelense, da população civil em Gaza, isso também pode fazer com que a comunidade internacional também, a opinião pública internacional, compreenda de que é preciso iniciar negociações. Do ponto de vista interno da sociedade israelense, evidentemente que não será razoável que esses 150 cidadãos israelenses sequestrados, que não haja uma solução para isso, né? Eu, inclusive, mencionei aqui no início da entrevista a possibilidade até mesmo deles serem utilizados como escudos humanos, né? Numa condição da provável incursão, da mais que provável incursão das forças terrestres israelenses em Gaza, né? Então, realmente uma solução para isso vai ter que ser dada, né? E a solução hoje que exatamente o grupo Hamas almeja é a libertação dos seus prisioneiros em Israel, né? De qualquer forma, acho que nós vamos ter que ver nas próximas semanas, né, a evolução não apenas da condição militar, mas também dessa interação com a opinião pública internacional para a gente ver começarem a surgir propostas, né, de saída e de soluções para esse problema que volta e meia retorna ao centro do cenário geopolítico global.
Professor, voltando um pouco, claro que a gente tem que olhar para frente e pensar no que vai acontecer. Essa questão humanitária, ela é fundamental e a gente tem que abordar ela o tempo todo. Mas voltando, uma pergunta que paira e que todo mundo está fazendo é a seguinte: como foi que o exército de Israel não identificou, né, não conseguiu frear a tempo essa barbárie que foi promovida pelo Hamas, uma vez que o exército de Israel é o exército de Israel, um dos mais preparados do planeta? Sem dúvida, não tenha dúvida disso. Realmente o exército de Israel é um dos mais preparados do planeta, inclusive recebe pesada ajuda militar direta dos Estados Unidos, né, na casa de 2 bilhões de dólares por ano, né. É um exército que conta com estruturas extremamente modernas, né, e mais do que isso, né, o Estado de Israel ele tem controle total e absoluto sobre os 2 territórios palestinos, qual seja a faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? Eu próprio estive na região, né, participando de um evento, estive em Israel, estive em Ramallah, na Palestina, no último mês de julho, né, e vi lá pessoalmente, inclusive, como a situação, enfim, ela é bastante, digamos assim, o controle de Israel sobre os territórios palestinos, ele é bastante efetivo, né? Inclusive não apenas com os muros, né, e toda uma parafernália eletrônica, de vigilância, de guerra eletrônica, de eventuais bloqueio de rede de comunicações, etc., que fazem com que o controle sobre a população palestina nos 2 territórios seja muito estrito, né? Então, a primeira coisa que chamou a atenção muito fortemente de analistas militares e de estudos estratégicos, né, ao longo dessa semana, foi realmente o que muitos estão chamando de uma brutal falha de inteligência, né? Uma vez que Israel, por exemplo, tem no terreno, né, ou seja, infiltrado, inclusive, em Gaza e na Cisjordânia, numerosos agentes do Shin Bet, né, que é exatamente a polícia, as forças de inteligência para a atividade interna de Israel, né? Então, com toda essa parafernália eletrônica, né, da mais moderna que existe no mundo, exatamente para a identificação, né, com bases em inteligência, né, em atividade de inteligência, no interior dos 2 territórios também existe, talvez, várias centenas de agentes no terreno. Então, dadas essas características, é realmente incrível, né, que Israel tenha sido surpreendido com esse ataque no último sábado, né? Então, realmente, essa é uma das questões que mais intrigam, né, os especialistas em assuntos militares mundo afora. Por enquanto não tem explicação, né, professor? A gente tem que até analisar o contexto macro, né, de tudo isso, outros interesses envolvidos, porque, de fato, não tem explicação. Uma explicação direta ali, clara, não o fato é que aquilo é uma panela de pressão, né? Como eu disse aqui ao início, a última invasão foi em 2014, mas vira e mexe, né? Praticamente todo ano você tem uma troca de escaramuças entre um lado e outro, né? Lançamento de foguetes pelo Hamas, aí bombardeios por parte de Israel. Então, esse é um problema que volta o tempo todo. E no período mais recente, né? O Israel tem sido governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, que estava à frente de uma coligação de ultradireita nacionalista, né, e que era absolutamente insensível, né, às questões, inclusive humanitárias, da Palestina. Então, realmente, a situação ela vem se deteriorando nos últimos tempos, né. Muito bem. Professor Ronaldo Carmona, se tivéssemos mais tempo, ficaríamos aqui por mais um longo período aqui, porque perguntas não faltam, para dar conta da complexidade toda que envolve esse conflito em particular, mas a história que envolve esse conflito. Professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, coordenador acadêmico do Grupo de Pesquisa e Estudos de Guerra da ESG, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima, professor. Muito obrigado, Sheila e Carla. Até a próxima.